Muito boa noite, povo querido, povo amado do Senhor. Essa noite estamos gravando um videozinho aqui rápido, uma palavra e algo que me chamou a atenção nos dias de hoje. Que a gente tem conversado com muitas pessoas e muitas pessoas chegam até nós com alguns argumentos, com alguns detalhes que nós temos observado que tem acontecido no meio do povo de Deus. Não estamos falando do povo ali fora, o povo que é cristão, se diz cristão pelo menos. Nós estávamos conversando com um pessoal, uns irmãos, e surgiu um assunto sobre igrejas. E nós temos visto nesses últimos dias uma divisão de igrejas, de pastores, ministros, apóstolos, igreja grande, igreja pequena. Está entrando num debate, na verdade é fofoca, né? Entra numas fofoca que, em vez de nós estarmos somando para o reino de Deus, estamos acabando fazendo divisões. Em vez de nós somarmos, estamos dividindo. O povo foi chamado para fazer discípulo, ou seja, multiplicar, e não para dividir. E nesses últimos dias nós temos observado os detalhes de pessoas, pastores, pastoras, irmãs e irmãos, um pouco meio dividido. Não sei se o povo está esfriando, o povo não amadureceu o suficiente. E tem entrado muita conversa no meio do povo de Deus, a verdade é essa. E, infelizmente, né, não era para ser assim. Era para se unir, as igrejas eram para se unir, quanto mais almas para o reino era melhor. Nós temos visto uma divisão, infelizmente. E hoje eu venho falar um pouco sobre isso, porque é algo que está todos os dias martelando no nosso coração. Porque não é uma família nem duas, não é uma igreja, não é duas, são inúmeras. Uma quer ser melhor que a outra, ou ouve algum assunto de algum lugar, de outro, e acabam dividindo. E nós não estamos para dividir, nós temos que somar. Esse era o nosso papel, era para ser isso. Quero que você que vai assistir mais tarde, eu gostaria que você entendesse, o nosso papel era para somar, não para dividir. Olha o que diz em Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos conformeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Veja bem, entenda bem. Aqui são os falsos mestres, os falsos profetas. Eles começam a fazer divisões. E nós, como os pastores, devemos estar atento à palavra de Deus. Não cair nesse laço da conversa, não dar brecha para o inimigo. Eu acabei conversando com um pastor e perguntei, cadê o outro pastor, a outra pastora, enfim, como é que está a família? Não, nós não estamos mais nos conversando. Surgiu um assunto, uma conversa, e aí eu perguntei para ele, mas e ficou esclarecido o que houve? Não, me disseram. Pô, as más conversações vão corromper os bons costumes. Então eu acho que a gente deveria hoje em dia, em vez de estar ouvindo conversa, deveria falar com a pessoa e procurar saber o que houve. E nós temos visto essa divisão hoje, infelizmente. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, meu irmão, você, minha irmã, gostaria que você ficasse atento a respeito disso. Não deixa isso entrar no seu coração, isso pode acabar com o seu ministério, pode acabar com as suas amizades, por causa de más conversações. Quem sabe irmãos e irmãs da própria igreja estão sendo divididos. Por isso que às vezes igrejas não crescem, por que os ministérios não crescem? Porque ouvem, mas não escutam da pessoa ou não perguntam para a pessoa. E isso tem me incomodado, porque as pessoas poderiam estar mais maduras a respeito disso. Ah, estão falando do senhor, pastor. Tranquilo, pode falar. Agora, na verdade, se a pessoa falou de mim,
ela um dia vai ter que me mostrar o que ela falou de mim. Se eu falei de alguém, um dia eu vou ter que chegar a apresentar para Deus o que eu falei do irmão, do pastor. Então nós temos que ter entendimento a respeito disso. Não podemos ir por aquilo que falam, por aquilo que dizem. E nós estamos aqui para somar, formar discípulos, acrescentar. E isso tem me incomodado, eu tenho me deparado com famílias, com pessoas que estão parando de ir à igreja. Aconteceu isso lá dentro da igreja A, na igreja B, mas nós não deveríamos estar olhando para isso. Deveríamos estar olhando para o Senhor Jesus, sendo que a noiva é a igreja. Nós precisamos cuidar da noiva para que o noivo habite naquele lugar, para que as pessoas vão e se sintam bem. Mas aonde há divisão, aonde há contenda, aonde há fofoca, aonde há conversações, vai corromper os bons costumes. E eu tenho me deparado com essa situação diariamente. E quando eu vi isso, que as pessoas não estão se conversando mais, e não sabe se isso é concreto, porque pelo que eu vi, ouvi eles falando, conversando, alguém comentou. E isso me chamou a atenção. E aqui no 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis. Não deixe o inimigo lhe enganar, meu amado. O pai da mentira é o diabo. Não deixa, meu irmão. Você não saia da presença de Deus por causa de conversa. Procure saber, procure sua liderança, procure seus irmãos, procure pastor, pastora, enfim, quem está à frente do trabalho, mas não saia da presença de Deus. Esse é um recado para você que vai me escutar, vai me ouvir mais tarde. É um recado para você. Quem sabe você já não quer mais ir na igreja. Quem sabe você já foi na A, na B, na C, e disse, poxa, tem só me decepcionado, pastor. É uma decepção após outra. É muito diz que, pois é, a palavra de Deus diz, não vos enganeis. Não deixa te enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. E nesses últimos dias, o inimigo vai tentar te esfriar, vai tentar te enfraquecer, até você sair da presença dele. Ele diz que nesses últimos dias, se fosse possível, se for possível, até os escolhidos serão enganados. Não deixe que isso aconteça. Não perca a sua amizade. Não perca os seus irmãos. Não deixe seu ministério morrer. Não deixe a amargura entrar no seu coração. Não deixe a tristeza. Procure fazer a vontade de Deus. Procure ficar na palavra. Procure manter-se em uma vida de oração. E você vai ver a sua vida sendo direcionada para um novo caminho, para uma nova visão, para um novo patamar, possamos dizer assim. Se você deixar se levar, vai corromper os bons costumes. Queria que você guardasse isso no seu coração. Se tem acontecido isso dentro da sua igreja, tem acontecido isso com a sua liderança, procure, converse, orem a Deus, monte um momento de oração, um grupo de oração, mas não deixe isso acontecer dentro do seu ministério, dentro da sua casa, junto à sua família. O que eu mais tenho visto nesses últimos dias é isso. E as famílias sofrem, se levanta lutas, se levanta contendas, e muitas pessoas não compreendem o que está acontecendo. É porque muitas vezes nós começamos a deixar nos enganar. Não vos enganeis. As más conversações vão corromper os bons costumes. Tá bom, queridos? Quero deixar essa palavra para vocês nessa noite. Gostaria que nós vamos começar a liberar uma palavra. Ainda não temos os dias, ainda não temos o lugar próprio, ainda vamos estar preparando. Mas assim que der, a gente vai liberando uma palavra. E isso hoje falou muito no meu coração a respeito disso. Provavelmente esteja acontecendo na sua casa, esteja acontecendo na sua família, esteja acontecendo na sua igreja. Ore mais, busque mais de Deus e não deixe você se enganar. Não deixe vocês se enganarem com isso. Busque saber se é fato, se é real. Converse com a sua liderança, converse com seus amigos pastores, ou se você é pastor ou pastora, está vivendo uma situação dessa, procure a pessoa. Não deixe isso entrar no seu coração. Tá bom, queridos? Eu vou estar daqui a pouco, mais tarde, orando, colocando a vida de cada irmão, de cada irmã na presença de Deus, como nós temos o hábito todos os dias de colocar uma vida de oração mais tarde. E se vocês quiserem ir deixando seus nomes ali no canal daqui a pouco,
colocando ali para a gente estar orando, a gente vai começar a anotar os nomes e vai estar colocando na presença de Deus. Quero que nessa noite o Espírito Santo de Deus lhe dê a direção do que a palavra vai falar ao seu coração, para que você não se deixe enganar. Amém? Um abraço e fique com Deus.